Boa noite a todos. Novamente é com muita alegria que aqui nos encontramos e sempre falando das coisas que Jesus nos trouxe, seus ensinamentos, aprendendo com ele, fazendo o possível para vivenciá-lo. Então nós vamos primeiramente agradecendo pelo dia de ontem, pelo dia de hoje, pela semana que tivemos, claro também pelas dificuldades, mas também, claro, pela ajuda que tivemos de vencê-las, de contornar. Então, o tema de hoje, que a direção da casa nos pediu, foi para fazermos a respeito de Bezerra de Menezes, a respeito da vida, da obra de Bezerra de Menezes. Mas antes, nós vamos fazendo a abertura. Esse tom de agradecimento envolvendo todo esse nosso planeta, a todos os nossos semelhantes, a toda a criação do nosso Pai, envolvendo esses países, a Ucrânia, a Rússia, porque não importa o nome do país, o que importa é que são seres humanos, crianças, idosos. Então, nos cabe a nós, como cristãos, envolver, que eles cheguem num acordo o mais rápido possível. Então, nós vamos dessa forma, agradecendo ao Pai, a Jesus, ao plano espiritual, aqui presente, ao mentor de nossa casa, Itaporã, e todas as equipes de Irmã Peruí, de Bezerra de Menezes, que são os médicos que nos auxiliam no plano espiritual e cuidam do nosso plano físico, nossa matéria. Então, envolvendo essa casa, a residência de vocês, os lares de vocês, os que estão aqui nos vendo em casa, muita paz, muito amor, muito carinho a todos. E assim nós vamos dizendo a prece que Jesus nos trouxe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que nos devem. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que às vezes eu não falo no singular, eu só falo no plural, porque não estamos sozinhos, nem vocês, nem eu. Aqui está repleto de irmãozinhos e irmãzinhas, de todas as necessidades que o plano espiritual nos traz. Isso que aqui nós estamos vendo, fisicamente, materialmente, não é desse jeito. Só que se forma campos vibratórios, é uma, vamos dizer assim, uma clínica, vários irmãozinhos e irmãzinhas sendo operados espiritualmente, e até vocês também que aqui estão, também com certeza recebem essas vibrações. Oi, tudo bom? Tudo bom? Então é por isso que vamos falar de Bezerra de Menezes, que é um nome lembrado em todas as casas espíritas como um médico. E ele foi conhecido como o médico dos pobres. A vida dele, ele começou no Ceará. O nome dele era Adolfo Bezerra de Menezes. Seu pai era um fazendeiro da época. E ele então iniciou a vida dele no Ceará. Depois de um tempo, ele foi para o Rio de Janeiro estudar medicina. E ali ele começou a ter problemas de, vamos assim, de convivência com os amigos, pelo fato de ser, vamos dizer, nordestino, e também pelo conhecimento que ele já trazia, porque dos trabalhos dele foi numa aula, num trabalho que se fazia, né? Ele descreveu sobre uma planta, seus efeitos,
aonde ela atuava, como poderia atuar. Pode entrar, por favor. Tem lugar aqui, por favor. Ali na frente. Então, o professor da época, ao ler o que ele tinha redigido, o trabalho que ele tinha feito, ficou olhando para ele, até que levantou-se e veio perguntar para ele se aquele trabalho tinha sido obra dele ou se ele tinha transcrito alguma coisa. Aí ele explicou que não, que o trabalho era dele, e nisso, cada vez que ele respondia, os colegas de classe davam risada, como se estivesse mentindo. Daí o professor falou: você se submete a uma prova oral, aí todo mundo gargalhava. E falou: pois não. Ficou lá uma hora debatendo com o mestre. Então, vamos dizer assim, da era nossa, ele foi um dos primeiros médicos a começar com homeopatia. Ele tratava muito com ervas, com medicamentos, porque também na época, ele morreu dia 11 de abril de 1900. Então, vamos dizer, década de século XVIII, 1800, nessa época dele. Não tinha essa quantidade, é claro, de laboratórios que tem para remédio. Eram todos os remédios, os médicos tinham que conhecer, além do corpo físico, os medicamentos para fazer como hoje tem essa massa de manipulações. Era só isso que existia. Então ele tinha que fazer esses estudos e ver o que é que era adequado para cada um dos seus pacientes. Então, essa parte assim vai passando, ele depois entra para a política, ele foi um dos fervorosos abolicionistas. Ele defendeu, teve várias, vamos dizer assim, confusões com outros que eram contra, principalmente por ele estar no Rio de Janeiro, era a região mais, vamos dizer, com escravos, era de Campos, né? Goitacazes, aquela região não litoral, mas que eram as fazendas de cana, que eram essas coisas. Então ele teve muita discussão com outros políticos da época, mas ele sempre debateu, sempre provou que o que não eram os abolicionistas estavam errados, porque eles se baseavam, gente, isso é sem crítica a religião nenhuma, isso é histórico, isso é verdade, foi uma realidade. A Igreja Católica fomentava a escravidão, porque eles achavam que não eram filhos de Deus, seres humanos. Isso veio desde os papas, isso é um fato consumado. Então, por isso que eles se baseavam nas leis católicas. Se o Papa falou, os coronéis eram apoiados religiosamente. Eu vou dando umas, vamos dizer assim, umas pitadas para vocês entenderem uma coisa. Também, sempre com respeito. Por que vocês acham que Bahia, só dois estados, Bahia e Minas Gerais, são as capitais que mais têm igrejas ornamentadas com ouros, com tudo? Vocês têm ideia por quê? Isso era uma prática que tinha na Igreja Católica da época. Era uma prática que você
Era chamada de indulgência. Isso foi da onde surgiu o protestantismo, que foi Lutero. Lutero protestou contra o Papa, por causa disso aí. Foi tirado da Igreja Católica, excomungado, e existe o protestantismo de Lutero. Mas por que isso? Porque todas essas igrejas, os coronéis pagavam seus pecados construindo a igreja. Então todos eles que tinham assassinatos, tudo essas coisas, conversavam com os padres e tal, isso, aquilo, vinha o bispo, isso, aquilo. Então, ó, seu pecado tem que ser uma igreja. São as cidades, só para falar duas, onde mais tiveram escravos, foram os estados que mais judiaram. Estamos falando da população, estamos dizendo uma coisa que é verdade. Então, todas essas igrejas foram construídas por causa dessa indulgência. E Bezerra de Menezes defendeu isso porque ele não tinha ideia ainda de que ele já tinha os conhecimentos de espiritualidade. Então ele debatia essas coisas falando: como vocês podem ver toda essa mazela, essas dores causadas, e acharem que está rendendo, que está crescendo quem? Então ele foi além de médico, ele começou como político também, e começou a essas divergências, mas ele foi crescendo espiritualmente. Porque ele via nas pessoas, independente da cor, da raça, que eram seres humanos. E aí ele foi, até que ele chegou a um ponto que ele desistiu da política e começou a ingressar na vida espiritual. Aí um amigo dele mandou um livro para ele. Aí ele morava no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E ele tinha que ir num lugar, digamos, na entrada do Rio. Era 1 hora de bonde. O bonde daquela época era bonde, né? Ou puxar cavalo, alguma dessas coisas. Então levava mais de hora para ir, hora para voltar. E ele desembrulhou, era um livro. Que era o Livro dos Espíritos. Então era recente, porque o Livro dos Espíritos é de 1850. Ele estava nessa época. Então, ele começou a ler o livro nesse bonde. Ele não encontrava no livro alguma coisa que falasse: nossa, eu não sei disso. Ele foi vendo que isso era uma coisa que ele sabia. Ele tinha essa noção, mas ele não sabia de onde. Ele não entendia do lado espiritual. Aí foi da onde ele começou a se interessar, aí ele começou a ter contato, até que ele foi uma vez num trabalho, e na abertura do trabalho, o diretor da casa enalteceu Jesus, enalteceu tudo isso. Quando ele terminou, que ele foi começar, um dos que estavam lá levantou a mão: posso fazer uma parte? Todo mundo estranhou. Pode. É sabido que eu sou ateu, é sabido que eu não acredito, é sabido disso, que eu sou materialista. Ele começou, tipo assim, ameaçadas. Porque tem várias pessoas desse meio que são charlatão, que são isso, que são médios, que já foi desmentido. E ele começou a enumerar o que ele era materialista. Bezerra ouviu tudo isso, depois começou a perguntar para ele. Que ele chegou e falou: eu proponho, essa pessoa falou para ele, um debate
do materialismo, que sou eu, e diversos nomes famosos, que depois eu vou citar, e você com o seu lado espírita, dando risada. Bezerra concordou, agradeceu a ele, irmão, obrigado, e aí começou a perguntar para ele: as pessoas que perdem filhos, parentes, irmãos, o materialismo ajuda? Explica para ela. Uma mãe que perde um filho, o materialismo põe no coração dela alguma coisa? E aí foi enumerando essas partes que são nada de material. Porque não adianta uma mãe perder um filho, uma filha, e uma pessoa chegar e falar: te dar um carro novo. Nossa, que bom! Não é assim. Então ele começou naquela época, já, vamos dizer assim, meio mediunizado. Ele começou a conversar nessa palestra e essa pessoa foi ficando sem pé. Porque ele não tinha resposta do materialismo para abrandar o coração, uma dor. Ele só tinha as coisas materiais. E aí ele vai desenvolvendo. Aí surgem várias passagens na vida dele. Aí nós estamos agora voltando quando ele chegou no Rio de Janeiro. Como todo aluno, ele morava e ele tinha que pagar o aluguel, estudo, alimento. O pai, provavelmente, a gente não tem essa informação, se mandava ou não dinheiro para ele. Bom, aí ele está um dia lá contando os dinheiros e vendo que ia ser difícil para pagar o que ele precisava pagar. Nisso, batem na porta. Ele vai atender, é um rapaz, bem trajado da época, né? Chapéu, aquelas coisas da época. E que perguntou para ele: eu preciso, o senhor é professor, não é? Eu preciso de aulas de matemática. Ele falou: mas faz muito tempo que eu não dou aula de matemática. Ah, mas eu sei que o senhor vai conseguir me dar. Eu vou esperar uma semana para te dar essa resposta. Daí o rapaz enfiou a mão no bolso e falou: o dinheiro está aqui. Ele falou: não posso receber esse dinheiro, porque eu nem comecei, nem sei se eu vou aceitar. Não, eu sei que o senhor vai aceitar e sei que o senhor tem condições. Esse dinheiro meu pai me deu como mesada. Para mim não faz falta. Se eu ficar com ele, eu vou gastá-lo em coisas à toa. E depois não vou ter no mês o seu pagamento. Ele hesitou, mas aceitou. Então ele saldou as dívidas dele. Aí ele ficou aguardando esse aluno voltar. Nunca mais voltou. Então aí começa uma fase de ajuda para ele. Ah, mas você está supondo, se o cara morreu. Mas como o cara apareceu de uma hora para outra na porta da casa dele, sem ele ter colocado anúncios que era professor, dava aula, como pode ser isso? Então essa foi uma passagem. A primeira que ele teve uma ajuda para nós espiritual. Essa pessoa foi lá, fez essa doação para ele e ele conseguiu se estabelecer ali. A segunda também foi de uma mulher. Ele estava com um filho, altas febres, né? E ele, então, viu o próprio filho com a mulher, menino ali, febre. Aí, então, vamos dar um banho nele para que a febre ceda. Nisso, na porta, bateu. Foi ver, era uma mulher, apavorada, que estava com problema com a filha. E ela estava com medo que, se não fosse medicada aquela hora, ela poderia não amanhecer. Aí ele olhou: eu já também estou com meu filho. Aí ele voltou, falou: vou mentir. Voltou, falou com a mulher.
pegou as coisas dele e foi atender essa mulher. Ele atendeu essa mulher, lá a filha foi medicada, aí ele passou o receituário, que era só de ervas, de coisa para se comprar. Daí entregou para ela, ela leu e falou: eu não tenho condições de comprar esses medicamentos. Aí ele deu a mão no bolso, mas eu também não tenho dinheiro. Ela falou: então, vai. Ele tirou o anel de formatura dele de medicina e deu para ela, para que ela vendesse, comprasse o que precisava e desse destino a dinheiro. Ele também se formou em medicina e foi trabalhar para o governo, no Império. Ele foi médico por muito tempo, então ele tinha uma vasta oportunidade de conhecimento, porque ele fez parte do governo do Império. Então ele tinha muito conhecimento, então ele ajudava as pessoas assim. Daí foi da onde surgiu o médico dos pobres. Porque esses são um dos casos que nós estamos relatando aqui. Existem muitos outros, de que ele comprava o remédio, de que ele fazia, de que ele ajudava. Então essa é uma parte do início dele. Ele, como falei, desencarnou dia 11 de abril de 1900. Então, no próximo mês, dia 11, vai fazer 122 anos que ele desencarnou. Falam-se nos meios espíritas que Bezerra de Menezes foi um dos, a gente tem ideia do que se fala, que Jesus teve 12 apóstolos. Falam-se, ele é o 13º. Não se fala nesse nome. Zaqueu, o 13º apóstolo de Jesus. Isso nos meios espíritas falam que ele foi a reencarnação. Então, supondo-se que esse Zaqueu não tivesse reencarnado desde de 0 até 1850, 1900, vamos dizer, era da onde ele trazia esse espírito, seja de Zaqueu ou seja outro, era que trazia os conhecimentos iniciais de espiritismo e iniciais de medicina. Por isso que era fácil para ele entender, fácil para ele manipular as ervas. Então ele já trazia essa bagagem, mas ele não sabia de onde. Começou a entender melhor quando ele começou a ler o livro dos Espíritos. Então esta é a vida dele até o desencarne. Uma parte. A segunda parte é como nós falamos no começo. Sempre falamos aqui, as equipes médicas espirituais de Bezerra de Menezes, todos os centros que vocês forem vão falar de Bezerra de Menezes, porque ele ficou com uma personagem real, não suposta. Ele viveu, tem todos esses conhecimentos que deixaram para nós no mundo espírita, e até hoje ele continua a trabalhar. Ele tem uma equipe muito grande e que atende a todas as casas espíritas. Não. Quer dizer que se não for espírita, ele não atende. Muito pelo contrário. É que quando as pessoas têm conhecimento do nome, sabe o que significa aquele nome, a pessoa se liga mais fácil. Mas não quer dizer que se alguém pedir para Deus, para Jesus, para os espíritos que ajudem ela, a família, os entes queridos em doenças, não sejam atendidos.
Mas no caso específico do Brasil, é ele que é o médico do plano espiritual que atende. Ele já teve oportunidades de, digamos assim, pelo que ele fez, de mudar de esfera. Ele não aceitou. Ele pediu para que continuasse aqui ajudando o povo, vamos dizer, brasileiro, mais específico. Então foi uma coisa que já deu uma demonstração de que ele realmente é um espírito de luz. Porque ele, então tá bom, vou para lá, vou deixar agora para outro, outros resolvem. Não, ele abraçou. Ele abraçou o povo brasileiro, ele abraçou, digamos assim, os pobres, mas também os ricos também não tem problema nenhum. São todos seres humanos, somos todos irmãos, somos todos filhos do Pai, de Deus. Então, o que eu sempre repito aqui, que é o mais fácil que Jesus nos deixou, e é o mais complicado. Amai a Deus sobre todas as coisas, amai o próximo como a si mesmo, e desejar ao próximo aquilo que gostaria de receber. Ninguém vai desejar para o outro quebrar a perna e desejar para você quebrar a perna, vai? Não vai. Então Jesus trouxe esses ensinamentos. E isso não é católico, isso é cristão. Veio do Cristo. Independente de ser católica, adventista, qualquer outra coisa. Que se use essa sintonia de amar ao próximo como a si mesmo, é de Cristo. Então ele deu uma demonstração muito grande desse cristianismo, de ser cristão, independente da religião. Então até hoje ele continua a trabalhar os centros, continuam sempre falando no seu nome e também recebendo as equipes médicas que ajudam. Mas daí vocês podem perguntar, mas tem milhares de casas espíritas no Brasil, tem milhares de casas que não são espíritas. Como ele pode atender a todos? É a mesma forma que a gente vai falar, diferentemente, como pode o presidente do Brasil atender a todos? Ele atende, o presidente do Brasil não. Porque nós sabemos como funciona. Ele não. Todos que querem trabalhar nas equipes estão dispostos a doar, estão dispostos a auxiliar de todas as formas. Então, essa mensagem dele, se nós formos olhar e ver que a gente pensa no próximo e quer ajudar o próximo, quando a gente vê alguém doente, quando vê alguém, já é uma migalha dele que está sendo colocada em nós. Por isso que cada um de nós nos tornamos minúsculos, mas também nos tornamos um de seus trabalhadores. Porque passamos a olhar o próximo com sentimento, passamos a olhar o próximo, o sofrimento. Então tentamos auxiliar. No tentar, nós estamos nos movendo, acrescentamos um a mais nessa imensa quantidade de encarnados ou desencarnados. Então não podemos, de uma hora para outra, virarmos santos. Ele também não foi assim. Se ele foi Zaqueu, ele levou quase 2000 anos. Então, a oportunidade ele nos dá. Porque volta de novo nos ensinamentos de Jesus, porque
Muitos até podem achar, nossa, mas é repetitivo. Mas tem que ser repetitivo. Porque a gente fala, estou dizendo isso, a gente é todos nós falamos para nós mesmos, mas quando nos pegamos, já vacilamos. Que tudo que você desejar ao próximo, você recebe um dobro. Agora, se for mal, também vai ser. Porque isso veio de Jesus para cá. Não estamos dizendo que outros que vieram anteriormente, Moisés, Abraão, foi o início, o começo de compreender que a vida não era só material, era espiritual, mas tinha os rituais. Então veio amadurecendo. 3.000 anos, 4.000 anos, isso não é nada para nós, seres humanos, que a gente encontra comprovação de arqueologia de coisa de 5, 10, 15 mil anos atrás. Então, o que é 2.000 anos? E o que vai ser de nós daqui para frente? Então, Bezerra deixou isso aí. Na parte que ele foi política, ele passou adiante. Por uma fase. Na vida acadêmica, também foi uma fase. Auxiliou a muitos, ajudando os companheiros a entenderem melhor as matérias. Depois passou para a vida espiritual, que começa para ele no desencarne em 1900. Então daí ele é lembrado, ele é muito querido no mundo espírita. Por quê? Pelas obras dele. Mas parou? Não, ele continua até hoje, como nós dissemos. Ele não parou e não vai parar. Ele é um espírito que veio para se desdobrar, para auxiliar esse povo que ele abraçou. Se nós olhássemos para nós, a gente faz alguma coisinha pro próximo. É difícil. O caso da vicissitude, o caso dos vícios. Isso eu não estou dizendo vícios, tabagismo, alcoólico, de droga, nada. Nós, num momento para outro, que nós aqui estamos, chegando 8 horas, saindo às 9, horário só, tomando o nosso passe, ouvindo, compreendendo. Você é bonzinho, desculpa. Não se senta ofendido. 5 minutos depois, 10 minutos depois que saíram daqui, como você está? Já voltou. Por que eu uso essa palavra que hoje em dia é moda? Jesus causa. O que ele causa? Ele causa que a gente tem que pensar. Então ele causa numa explosão que a gente vai falar alguma coisa. Opa! Beleza, você já está aprendendo. Já segurou, não soltou. Tentar ajudar o próximo é difícil, porque a gente sempre coloca aquilo que nós temos na cabeça. E eu falo que é assim, é como numa faculdade, quem faz um vestibular tem um gabarito. Todos nós temos um gabarito. Ao nos relacionarmos qualquer coisa com a outra pessoa, a gente mentalmente põe um gabarito. Não bateu, não bateu. Por qualquer coisa, não aceito que a pessoa pensa nisso, gosta do verde, gosta do amarelo, gosta disso. É a vicissitude. Mas como fazer isso? É a vida. Por quê? Porque desde que ele veio, ele nos deixou os ensinamentos. Mas nós não tivemos esse tempo de viver esses ensinamentos.
A vida nossa hoje não permite. Mas nós temos que lutar contra isso. Porque senão, cada vez mais, nós estamos distanciando do plano espiritual. E para quem entende que a reencarnação é uma bênção, nós estamos aqui para isso. Nós estamos reencarnando, começando da onde paramos. Esses ensinamentos não se perdem. Do bom e do ruim. Nós vamos sempre estarmos aqui voltando e indo. Porque não adianta chupar uma pocã, jogar semente no fundo do quintal, depois de um tempo eu quero uma melancia. Não vai, né? O que plantou, colheu. Simples. Nossa, mas isso está na cara. Se você planta, você vai ter que colher o que você plantou. É essa a nossa vida. Está na cara. É isso aí. Simples, 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 simples. Então, quando brigamos, desafiamos, jogamos terror na cabeça dos outros, pensamos mal dos outros, isso, aquilo, volta. Não é desses livros do pensamento positivo. Ah, então eu quero ganhar milhões. Falar disso, a Gacena está grande, hein? 190. Então, vamos parar para pensar só nisso? Vamos começar a viver. Ah, vou ganhar 190, para com o resto. Continua tendo fartura de tudo, mas não se farta de não ajudar os outros. Isso é ser cristão. E isso foi o que ele ensinou. Foi isso que ele debateu com os políticos, que já começou na escola, no plano acadêmico. Esses ensinamentos de Jesus é que nos causam, nós temos que estar sempre verificando. Por quê? Porque nós não fomos crescidos nisso. Nós começamos a tomar conhecimento depois de uma certa idade, 30, 40, 20, 15. Isso vai depender exatamente da nossa idade espiritual. Não quer dizer que eu tenho 73 anos, que esse meu espírito é evoluído em 73 anos. Acredito que eu tenho uma evolução de uns 2, 3 anos no máximo. Para mim, não posso julgar os outros, para mim. Porque ainda eu vejo, falta muito ainda para mim me enquadrar nos ensinamentos de Jesus e ser mais ainda amoroso, dedicar mais ao próximo, se dedicar em ajudar, qualquer tipo de ajuda. Não é ajuda aqui nessa casa, é ajuda em qualquer lugar. A vida nossa não permite isso. A gente para um pouquinho para pensar, quando vê o pensamento já voou. Porque não faz parte. Digamos, a gente deveria de ter esse vício de ser os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Ah, mas aí ia ser difícil. Sim, porque o mundo é difícil, é diferente. Por isso ele veio há 2000 anos atrás e passou pelo que ele passou, até que ele foi para a cruz. Os 12 apóstolos que estavam com ele também não entenderam muito. Visto que depois da crucificação, cada um seguiu um ramo e se desentenderam. Lá atrás, viveram com ele. Então, para nós, nos cabe exatamente isso aí. Pesquisar, ver o que é o correto de ajudar o próximo ou não. Se temos a intenção de nos melhorar, é uma coisa. Se temos a necessidade de um atendimento médico, é ele, Bezerra de Menezes. Ele pode auxiliar a nós quando nós dormimos, quando o nosso espírito sai. Está na espiritualidade, ele tem condições de ajudar. Como
esta pessoa que desafiou a Bezerra nos disse, né? Deixou bem claro. Muitos foram comprovados que eram isso, que eram. Porque o ser humano usa da mediunidade para se promover. Então deixou uma lacuna de desconfiança. Então, nós temos essa oportunidade de sermos atendidos espiritualmente. Só temos que abrir para que possamos receber. Da mesma forma que se estamos abertos para outras direções semelhantes ou semelhantes. Então, a nossa porta, o nosso cadeado é a nossa mente no que ela está dirigida. E isso foi o que Bezerra fez desde que ele começou, sem entender da onde vinha, até que ele leu o livro dos Espíritos e achou estranho. Ele não entendeu direito isso aí. Então, essas equipes médicas continuam na espiritualidade, continuam nos envolvendo e continuam nos ajudando. Basta nós nos sintonizarmos a ele. Se não sintonizamos, eles vão nos ajudar? Claro que vão. Porque primeiramente pensamos nele, depois não nos sintonizamos. Mas ele é tão grande que só pensarmos nele, mesmo que não, vamos dizer, pedimos a ele, a gente recebe. Então essa é a vida do Bezerra de Menezes. É uma vida de dedicação, foi considerado médico dos pobres, e continua a trabalhar para o bem de todos. Essa é uma história, não, é uma realidade, é uma vida de um grande ser. Independente de ter sido apóstolo de Jesus ou não, é vamos dizer, uma aula de como devemos amar ao próximo, de como devemos nos ajudar uns aos outros. Então não tem muito mais o que falar sobre Bezerra, porque aqui nós explanamos essa parte da vida dele e confiem que se vocês necessitarem para alguém, para vocês, de algum atendimento médico, confiem neles. Mas também nos pedem uma coisa. Às vezes o corpo físico não pode somente receber o atendimento espiritual. Não é por isso que devemos, então, vamos jogar todos os medicamentos fora e vamos receber. São coadjuvantes, são juntos. Nunca abandonar os remédios medicamentos. Nenhuma casa espírita, nenhum pode falar que abandonem de maneira nenhuma. O tratamento médico tem que ser continuado, junto com o tratamento espiritual, que daí sim os dois se somam. Então confie em vocês, confie nessas equipes espirituais que estão aí trabalhando para que nós possamos ter melhor condições de vida, mais qualidade de vida. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre hoje a Bezerra de Menezes. Então, eu agradeço a todos vocês, agradeço ao plano espiritual aqui presente, aos nossos irmãozinhos que aqui estão, e é o momento agora de nós doarmos. É o momento de que façamos o que Jesus nos pediu. Vamos doar, e quanto mais se dá, mais recebe. No plano espiritual, não no plano financeiro. Vamos agradecendo, vamos doando, e que aprendamos essa máxima de quanto mais doar, mais recebe. Olhar com caridade, olhar com carinho, com amor ao próximo, independente de que ele é isso, que ele é aquilo,
porque estamos aqui para aprender. E cada um de nós é o professor de cada um. E assim, então, envolvendo esse planeta, envolvendo a todos nós, a todos os lugares que estejam nesse momento, necessitando de luz, de paz, de amor, que possamos adentrar seus corações, suas mentes. Obrigado a todos vocês, que a paz nos acompanhe hoje e sempre.